O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Querido povo de Deus, nós estamos numa quarta-feira mariana e clamamos a Nossa Senhora nos seus mais variados títulos, que ela interceda a Deus por nós. Deus quis que este santuário fosse dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, onde é a sede da obra Evangelizar é Preciso. E é daqui, deste santuário, recentemente também, Jesus das Santas Chagas, que as celebrações, as missas, pelos meios de comunicação, vão a milhares de lugares no Brasil e no mundo, pelas redes sociais. Portanto, nós estamos na casa da mãe, na casa de Nossa Senhora, porque aqui é o título principal, Nossa Senhora de Guadalupe. E Maria, nossa mãe, ela em tudo se empenha para o propósito de Jesus expresso neste Evangelho aconteça. E vejamos. Semana passada foi João capítulo 3, a conversa e o discurso de Jesus sobre a necessidade de nascer de novo. Esta semana, se vocês se deram conta, e seguiremos até o final da semana, João capítulo 6, o discurso do pão da vida, bem próprio para quem quer viver a experiência pascal. Nas aparições de Nosso Senhor, frequentemente os santos evangelistas apresentam Jesus partindo o pão, tomando refeição com os apóstolos, como que dizendo e fazendo, a experiência do ressuscitado se faz em comunidade. A experiência do ressuscitado se faz em comunhão. A igreja é lugar da experiência do ressuscitado. A Santa Missa, que eu não me canso de dizer, uma missa bem celebrada é a mais forte oração que alguém pode levar aos céus. Tem gente sempre que pergunta, me ensina uma oração forte. Vá à missa. Me ensina um lugar onde as minhas preces são atendidas. A Santa Missa. É a oração das orações, a prece das preces,
porque é o próprio Cristo elevado no altar. Não por nossos méritos, mas porque Ele assim o quis. E hoje, reforçando este tema, o Evangelho nos lembra o que foi o finalzinho de ontem. Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Lembra da frase: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Meus irmãos, a partir dali, querido povo de Deus, Jesus coloca algo que, acredite, que Ele, como sumo e eterno intercessor, que continua intercedendo ao Pai por nós, o fez na vida e o faz ainda junto de Deus, tem um propósito. O propósito que Ele disse: a vontade do Pai é que eu, o Filho, Jesus, nosso Senhor, não perca nenhum daquele que Ele deu, mas que ressuscite no último dia. Ora, o que está expresso aqui, você lembra que nosso Senhor disse: eu não vim para condenar ninguém. Traduzindo, Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Você acha que Deus quer que alguém se perca para sempre? Você acha que Deus quer que um dos seus filhos, qual mãe, qual pai, que em sã juízo quer um filho perdido nas drogas? Qual mãe, qual pai que quer um filho preso, um filho entregue ao narcotráfico? Não quer. O esmero de um pai e de uma mãe, mesmo que o filho esteja no alcoolismo, a pior, que está destruindo família, bendita alcoolismo, bendito, maldito alcoolismo, não é bendito, maldito alcoolismo, é sempre de resgatar. E o Evangelho nos fala claramente isso. Jesus não quer ninguém perdido, Jesus não quer ninguém no inferno, Jesus não quer ninguém condenado. Lembrando que Ele não condena, é a pessoa que faz a sua opção, como Adão e Eva, nossos primeiros pais, que tendo sido instigado pelo mal, cederam ao mal e perderam o próprio paraíso, o próprio Éden. Não foi Deus que os instigou. Isso é uma verdade que deveria nos calar profundo, até para interpretar tudo. Hoje, por exemplo, no rádio, aquela filha de Deus da Bahia chorava e dizia: por que Deus faz com que eu tenha esse ovário policístico, tenha a trompa virada? Eu disse claramente: você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus, que quer todos na eternidade, quer nos provar tanto na fé? Não. Na vontade de Deus, nunca esqueça disso, nós teríamos saúde plena. Nunca esqueça que quando Deus nos fez sem dor, sem a morte, sem sofrimento. Essa é a vontade do coração de Deus. Foi o ser humano que entrou com isso na própria natureza. Somos sim, ainda pagamos o preço dos nossos primeiros pais, porém, o que o Senhor está dizendo hoje no Evangelho: eu quero que todos se salvem, eu quero que todos estejam comigo na eternidade. E toda a economia da salvação, a palavra economia, todo o plano de salvação de Deus, toda a ação do coração de Deus, é para resgatar a humanidade nas mãos de Jesus para entregar ao Pai. Se nós entendêssemos isso, o que Deus quer salvar, o que Deus quer redimir, o que Deus quer
purificar a todos os homens, que voltemos a ser aquilo que Deus nos fez, que nós cumpramos a nossa missão. Então, se olhamos para a pandemia, se olhamos para o desemprego, se olhamos para as doenças, se olhamos para as guerras, se olhamos para a injustiça, se olhamos para a desigualdade, se olhamos para o desemprego, se olhamos para a fome, você já tem a resposta: não está nos planos de Deus. Católicos, pelo amor de Deus, aprendamos o que é nossa catequese, aprendamos como Jesus nos mostrou o Pai. Esses textos que parecem, já repeti, já falei, abstratos, e todos os dias eu estou trazendo para o prático, João capítulo 6, a praticidade dessas afirmações. Nós devíamos estar com isso na ponta da língua, na nossa mente, quando o diabinho, quando a serpente rastejante vier nos envenenar contra Deus, porque não há outro papel do diabo, não há outra intenção do maligno. Não esqueça, ele não pode lutar contra Jesus, não pode, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. O diabo não pode lutar, já perdeu para o arcanjo Miguel, já foi expulso. Todos eles foram expulsos, já se rebelaram, e Miguel levantou a sua espada, levantou a espada e o seu escudo. Houve uma guerra no céu, já foi derrotado. Então quem é o objeto de que ele quer infernizar? Olha a palavra: eu e você. Quem é o ponto fraco? Somos nós. Mas por que somos fracos? Porque não sabemos usar da nossa liberdade. Porque Deus nos deu um grande dom. A liberdade é grande dom, não é um defeito. Mas não usando bem essa liberdade, nós nos deixamos envenenar. Nós nos deixamos criar o que Ele quer, que eu guerreie contra Deus. Tem até uma frase no Salmo, de Gamaliel: não lute contra Deus, porque é isso que o inimigo quer. Na própria interpretação da vida, nos próprios fatos que acontecem. Mas é claro, como que o inimigo age? Tenho falado isso, falei no livro A Batalha, e eu não queria nem ter falado, mas agora já foi. Nessa nova batalha, foram essas as minhas reflexões. No meio da pandemia, o ser humano se envenenou demais contra Deus. No meio da pandemia, o ser humano, ele se revoltou. Portanto, o que é que o Senhor quer? Põe na tua cabeça: o Senhor não quer que eu vou para o inferno, que você vá para o inferno, que um filho se perca. Então o que Ele faz? Diz Ele atrai, Ele chama, Ele nos cerca, Ele nos convida, Ele vem no nosso caminho, Ele vem nas nossas dores, Ele vem nas nossas angústias. Se tem algo que Deus faz, é direcionar toda a corte celeste. Os anjos estão nesse propósito. Repito, que propósito? Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que Ele quer? Que nenhum que Ele me deu se perca, mas o ressuscite no último dia. Que toda pessoa que vê o Cristo tenha vida eterna, e eu ressuscitarei. Então, crer em Jesus para ter a ressurreição. Então Ele dispõe. O que é o anjo da guarda que eu e você temos? Não é uma disposição divina de um anjo particular, isso mesmo, não entendeu errado, pessoal, para nos direcionar para o bem? Não é essa disposição de Deus para que os anjos e os arcanjos nos ajudem,
Por isso é extremamente lícito invocar os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, que os santos, nesse grande tesouro do céu, estão lá, nessa comunhão dos santos, intercedendo para que eu e você, a nossa geração, não se perca. Todas as gerações, os anjos estão intercedendo. Não é esse o papel de Maria? Para que nenhum se perca. Veja, não é esta a missão da igreja? Mas eu não sei que filhos rebeldes nós somos. Sabemos o propósito de Deus e o Senhor fala: eu estou aqui na Eucaristia. Não tem acerto. Eu estou aqui para alimentá-los, para purificá-los. Eu me dou em comida. Caramba! Eu sou teu alimento. Eu vou até tua boca, cheia de dente ou banguelo, não importa. Mas eu vou até tua alma, palpavelmente. E nós cristãos católicos não nos damos conta disso. Desculpe usar o termo, Deus nos dá papinha, como criança, como a mãe que raspa a maçã, maceta a banana para dar na boca. Deus faz isso comigo e com você, e não adianta. Católicos que não comungam, católicos que não confessam, o Senhor dizendo: eu vou até você para te perdoar. Eu mando um sacerdote meu, eu ajo na pessoa de um sacerdote, um outro Cristo, para que você receba a reconciliação. Não adianta. Essa é a missão da igreja. Por que será? Por que nós somos tão difíceis de compreender esses mistérios? A primeira leitura de hoje termina falando da morte de Estevão, o primeiro mártir, o primeiro dos diáconos que foi morto. Começa Atos dos Apóstolos, sai agora da figura de Pedro e João e começa a trazer em cena um apóstolo chamado Saulo a princípio. Vai cada vez mais, mas não vou me ater nisso, porque muito breve falarei. Mas hoje fala de Filipe. Filipe, um dos apóstolos, que eles mandaram: cala a boca. Ele falou: não posso. E por onde ele andava, ele irradiava Jesus Cristo, e os milagres aconteciam, os demônios, olha lá, eu falei hoje do diabo, os demônios saíam urrando. Por quê? Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. E se preciso for, expulsa os demônios, sim. Expulsa Satanás, que não suporta a palavra de Deus, que não suporta o nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos de um exorcismo, o mundo precisa de um exorcismo a partir da nossa fé, a partir da nossa pertença a Deus. Existem muitos lares, meus irmãos, onde o inimigo, ele entrou demais, e a gente não percebe. Lares onde começa a entrar a bebida, a mentira. Cuidado, a mentira parece que não. Coloque na tua casa. Eu fui, esses dias eu vi numa casa, uma placa, muitas coisas, mas uma coisa estava escrito: somos família, aqui não se mente. Repito, aqui não há mentira. Que nós não percebemos que o inimigo é esperto. Ele perdeu a batalha, mas ele é um anjo, então ele é inteligente. Ele vai entrando devagar.
Ele entra pela mentira, marido e mulher. Tem gente, cuidado, mentira. Você vai falar, mas não é uma mentira que, é uma mentirinha. Não existe mentirinha. Mentira é mentira, sempre foi e sempre será. A partir dali, o que mostra? Inconstância. Mostra falta de retidão. Depois entra o alcoolismo, destrói, acaba. Por isso que eu coloquei, hoje eu rezei o terço mariano. Quem quiser, quarta-feira que vem, que já é maio, mês de maio, do dia 1º ao dia 31, nós vamos fazer aqui neste santuário o cinto de Nossa Senhora, todos os dias. Cada um tem sua intenção e Deus ajuda. Mas a partir do dia 1º, uma intenção que está no meu coração é rezar para a libertação do alcoolismo, das drogas, claro, do tabagismo também. Mas há algo que cresceu muito nessa pandemia. Quem já bebia, agora encharca. Quem não bebia, começou. Depressão, para poder dormir, não sei, para aguentar. Mas é algo que está destruindo famílias. Hoje no rádio, por isso no mês de maio, essa vai ser a intenção geral. Pede a mãe que o filho atende, é o tema. Mas a nossa intenção primeira, claro, você vai colocar a sua intenção, mas é contra os vícios. Mas hoje, por exemplo, aquela filha de Deus, não consigo gravar todos os nomes, mas é uma filha de Deus, ela assim se apresentou, de algum lugar do Brasil. O pai, que levava a cachaça, a pinga, do lado da cama, nem levantava mais, era só estender a mão para continuar se matando e matando a família. Você vai me dizer que isso é obra de Deus? Você vai dizer que isso é só obra de vício humano? Não. O fedorento colocou a mão também. É uma batalha espiritual. Mas isso não está nos planos de Deus. Porque Deus não quer que um filho se acabe na bebida, que se mate na bebida e leve a família para o buraco. Isso não é ação de Deus. Não é ação de Deus que cresça a devassidão. Ele deixou claro no Evangelho hoje. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão não terá fome, não terá sede. Então não vai precisar se esconder nos vícios, não vai precisar se esconder na soberba, não vai precisar se esconder nos bens materiais. Então quer dizer que a presença de Jesus, ela completa o vazio interior. Aquela ânsia, aquela angústia, aquilo que a gente chama de vazio, de depressão, isso aí é falta de alguma coisa. Não estou falando que é espiritual, por favor. Eu estou falando do ponto de vista não psicológico, estou falando do ponto de vista espiritual, é o contrário. Não estou reduzindo e desmerecendo a doença da depressão, mas estou dizendo dessa insaciedade. Jesus é saciedade. Uma pessoa que está numa insaciedade, ela vai tentar se preencher de outras coisas. Você entendeu onde o inimigo entra? E Deus não quer isso. Deus quer que todos se salvem. Por ora, fiquemos com esses aspectos. Mas se percebe a seriedade desse Evangelho? Se percebe a resposta desse Evangelho? É uma resposta. É uma proposta. É um remédio. Nesse mesmo contexto, lembremos que Nossa Senhora, da mesma forma que eu disse que tudo no céu está disposto para isso, Nossa Senhora também está. E como podemos recorrer a ela?
Mas por que recorrer a Maria? Porque nosso Senhor mandou, caramba. Mulher, cuida desse povo aí descabeçado. Mulher, cuida deste povo que está perdido. Mulher, cuida dessas gerações futuras que vão esquecendo porque eu estou morrendo. Jesus estava à beira da morte. Eles estão envenenados pela serpente. Que lembre, mãe, porque eu estou aqui na cruz. É o que Maria faz.